Bom, então a gente está gravando, então para começar, bom dia de novo a todas as pessoas aqui presentes. Como eu estava dizendo, quando a gente vai pensar numa pesquisa, é muito difícil a gente dizer o que é mais importante, né, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista de um projeto. Porque assim, né, por exemplo, se você não conhece a sua literatura, você não conhece, você não tem perguntas, se você não tem pergunta, você não tem problemas, se você não tem um problema de pesquisa, você não estabelece um objetivo de pesquisa. Se você não estabelece objetivo de pesquisa, não tem porque você tem uma forma de fazer essa pesquisa e de coletar os dados, e se você não tem como coletar os dados, você não tem dados para analisar, né? Ou seja, a pesquisa não acontece, né? Então, aí você também precisa entender, né, por que se justifica fazer essa pesquisa. Então, se a gente for considerar todos esses aspectos, é muito complicado quando a gente pensa numa pesquisa dizer assim, olha, isso aqui é mais importante do que aquilo ali. Só que, de uma certa maneira, a metodologia ela tem uma certa relevância, né? Tanto que muitas vezes a gente tem, né, na pós-graduação, aqui eu estou falando de mestrado, doutorado, dependendo do programa que você vai participar, às vezes disciplinas específicas para discutir, por exemplo, procedimentos de coleta de dados, procedimentos de análise de dados, para você estudar os paradigmas epistemológicos, entre outros, né? Então, só para citar alguns exemplos, a gente teria disso que eu falei, né? Para você estudar os paradigmas, geralmente a gente tem uma disciplina que é epistemologia, né? Tem um professor que eu conheço que ele dá uma disciplina só sobre procedimentos quantitativos de pesquisa. Tem outras pessoas, eu mesmo já trabalhei numa pós-graduação, que eu participava junto com outros dois professores de uma disciplina que a gente discutia só procedimentos qualitativos de pesquisa. Alguns programas têm estatística, porque aí os procedimentos de pesquisa são sempre em algumas pesquisas, né, os procedimentos sempre passam pelos aspectos mais de análise estatística mesmo, né? Então, nesse caso, a gente tem que pensar aí as possibilidades de fazer realmente essa análise, né? Então, a metodologia, não só a análise, né, mas a questão da coleta de dados. E a metodologia ela é muito importante porque quando você adota, né, uma determinada metodologia, você pode, inclusive a partir, né, dos elementos e dos instrumentos que você vai adotar, você pode ter ou não a resposta daquilo que você está querendo pesquisar. Lembra que quando a gente começou a discutir a questão do projeto, a gente falou que
que a gente precisa estabelecer critérios, né, ou um problema de pesquisa que seja viável, né? Então, eu até falei para vocês assim, né, que, por exemplo, hoje seria muito difícil a gente pensar num projeto de pesquisa para discutir se existe vida inteligente em uma galáxia distante, né? Por exemplo, hoje nós não temos recursos e tecnologias para poder falar disso, né? Para dar uma resposta efetiva a essa pergunta. Então, a metodologia ela vai ser bastante importante para que você possa realmente passar pelos procedimentos que são necessários na realização da pesquisa para que você chegue às respostas propriamente ditas. E muitas vezes, né, selecionar, é lógico, né, que eu posso ter vários caminhos para poder coletar dados, mas você selecionar a metodologia errada pode ser que te leve a não alcançar os resultados esperados, né? Então, esse é um ponto que eu considero que é importante para a gente poder estar refletindo aí, né? Então, assim, a gente consegue fazer isso ou não? Então, hoje, a gente vai discutir um pouco essa questão, né, da organização da pesquisa, como é que a gente coleta os dados, né? Lógico que isso aqui vai ser relativamente, né, assim, vai ser uma coisa mais simples, né, mas que dependendo do que vocês forem fazer posteriormente, vocês precisam aprofundar no procedimento, nos procedimentos metodológicos da sua pesquisa, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o pós-doutorado que eu fiz, na realidade, uma das coisas que eu mais estudei foi uma metodologia específica de coleta de dados que se utiliza para pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, que é uma metodologia que a gente chama de que o meu supervisor, né, chama de MAPA, né, que é a matriz paradigmática. E aí essa matriz ela vai te dizer como é que é o estudo, qual que é o perfil epistemológico dele, quais são os resultados que você encontra e assim sucessivamente, tá? Então esse é um elemento para a gente poder estar aí discutindo. Eu vou então começar a compartilhar a tela com vocês, por favor me avisem, né, se a tela aparece, né, para a gente poder definir aqui. Apareceu aí para vocês? Sim, sim, professor. Beleza. Bom, então, para a gente começar aqui a discutir a metodologia, né? E aí quero dizer já, antes de começar a discussão sobre metodologia, dizer duas coisas. Se a gente fosse buscar, né, a etimologia da palavra, metodologia teria dois termos centrais, né, que vêm do grego. Métodos
e logia. Logia, né, vocês já devem estar acostumados a saber que significa estudos, né? E métodos, ou método, significa caminho, tá? Então, o que significa dizer isso? Que a metodologia da pesquisa estuda os caminhos ou os procedimentos, né, os percursos da pesquisa para que você possa chegar aos resultados específicos. Então, uma coisa é a gente pensar metodologia, outra coisa é a gente pensar método. Pensar método, a gente até vai falar hoje de uma maneira assim, e aí vai ser superficial mesmo, né? De alguns métodos de pesquisa, porque o método ele pressupõe um padrão, né? Ele pressupõe um paradigma. E aí a gente tem, grosso modo, né, usando aí algumas referências centrais, 3 métodos centrais, 3 métodos principais, que são o positivismo, a fenomenologia e o materialismo dialético, ou materialismo histórico dialético, aí, como vocês preferirem. Tá? E atualmente também a gente tem um outro, só que aí não chega a ser um método. Na minha análise, né, e na análise de alguns outros pesquisadores, que é o que a gente chama de movimento pós-moderno, movimento pós-estruturalista, e que, né, inclusive, recentemente me perguntaram, mas tem tantas ideias de pós-modernidade, de pós-estruturalismo, né? Eu falei, não, é verdade, mas aí como a gente tem um movimento talvez mais amplo, né, inclusive na arte e outros elementos, que questionam uma certa lógica da modernidade, eu utilizo aí o termo de movimento pós-moderno, que implica, né, as perspectivas pós-estruturalistas, o giro linguístico, etc. A arquigenealogia, entre outros. Provavelmente, vocês têm uma disciplina que, se eu não me engano, é uma disciplina obrigatória na licenciatura, chamada Epistemologia e Educação Física. E aí, essa disciplina trata especificamente desses métodos, tá bom? E aí depois vocês vão ter uma palhinha aqui e lá na frente vocês vão estudar e entender isso um pouco melhor. Então, e aí o que você... por que eu estou falando isso, né? Porque existe uma coisa que é o método e outra coisa que é a metodologia. Então, partindo dessa análise, a metodologia ela fica bastante restrita aos procedimentos de pesquisa que você vai utilizar. Tá? Então, esse é um ponto importante. A gente não fala, né, a gente não fala de pesquisa sem falar, pelo menos, dos procedimentos. Só que, como para alguns tipos de pesquisa, o método já está definido a priori, então o pessoal não discute a questão do método. Tá? Se vocês pegarem um texto aí na área de comportamento motor, desenvolvimento motor, aprendizagem motora, biomecânica, fisiologia, entre outros, vocês vão perceber que esses procedimentos eles ficam que eles são descritos, mas o pessoal fala assim, olha, vamos trabalhar com a questão do método a partir de fulano de tal. Geralmente você percebe isso mais nos textos, em alguns textos das ciências humanas, tá? E aí essa é uma discussão que eu já tive, inclusive, com outros pesquisadores, né?
que o pessoal fala assim, né? Não, mas você não pode, né? Por exemplo, se eu falo que o texto do Eric é pós-moderno, por exemplo. Aí você fala assim, não, mas se o Eric não falou em nenhum momento que ele é pós-moderno, você não pode dizer que ele é pós-moderno. Bom, eu posso dizer isso, né, a partir das características do texto, a partir dos autores com os quais ele trabalha, a maneira como ele discute os dados. Então, tudo isso são procedimentos de metodologia que nos permite, inclusive, em uma pesquisa, definir os métodos utilizados pelos diferentes pesquisadores. Tá? Então, por mais que se possa ter crítica a isso, né, e aí algumas pessoas realmente criticam essas abordagens, essas análises, ainda assim a gente pode fazer uma análise exatamente dessa questão da metodologia, ainda que ele não indique qual é o seu método, qual é o seu paradigma especificamente. Tá? Por um lado, é complicado? Por um lado, sim, né? Porque aí você tá, às vezes, querendo forçar a barra, dizendo para a pessoa o que ela é, né? Mas, por outro lado, não, né? Porque a gente tem que ter clareza de quais são as teorias com as quais nós trabalhamos. E aí esse é um ponto importante, tá? Vocês já devem ter ouvido isso, talvez, muitas vezes ao longo da vida, até mesmo na televisão, algumas pessoas falando assim, a teoria na prática é outra. Né? Ou então assim, fulano faz as coisas, né? Lógico que eu estou falando, né, do ponto de vista mais profissional, né? E não tem um referencial teórico. Tem, né? Todos nós temos um referencial teórico, tá? Todos nós temos um referencial teórico, todos nós temos as nossas teorias, só que a teoria, né, é aquela que a gente fica arrotando, né? Quando eu falo arrotando é assim, não, porque eu trabalho com a teoria tal, não sei o quê, né? Então a questão é, em que momento que a teoria efetivamente aparece? A teoria, ela efetivamente aparece no momento que, se vocês me permitem aqui uma expressão popular, no momento que o bicho pega. Né? Então, assim, na hora do vamos ver, para onde você corre? Né? E aí tem uma galera que fala assim, né? Não, assim, esse negócio de ter uma teoria só é bobagem, eu trabalho com várias, depende do lugar, do contexto. Não, gente, né? Isso não existe. Tá? Então, assim, por mais que, por exemplo, Tadeu, eu procure, em algumas situações, em algumas atividades, passar um determinado conteúdo tal qual ele é, né? Então, por exemplo, até estou discutindo isso recentemente com um amigo, né? Já tem anos, literalmente, assim, não tem exagero nenhum nessa expressão, que a gente está tentando escrever um livro sobre metodologia da pesquisa. E aí ele falou assim para mim, Tadeu, você escreve um livro sobre você começa a escrever o texto sobre positivismo? Falei, começo. Né? Começo. Essa é uma tarefa que eu tenho aí agendada, né? De começar a escrever um texto sobre positivismo.
ok, né? Então, num primeiro momento, a minha tendência para esse livro vai ser tentar demonstrar como é o positivismo, quais são os seus fundamentos filosóficos, né? Como é que é a sua proposta metodológica, que é o que a gente está discutindo aqui, e assim sucessivamente, tá? Então, a minha ideia central no livro, no primeiro momento, é essa, até para que a pessoa não ache assim, que está certo ou que está errado trabalhar com positivismo, tá bom? Então, até eu estou numa disciplina, né, que é uma aula que eu ministro imediatamente após essa aqui, né, que é a filosofia da educação física. E aí a gente passou um tempão discutindo o que é o corpo, né? E aí eu apresentei para o pessoal assim, né? Eu procurei fazer na história da filosofia, né? Mostrar na história da filosofia como é que o corpo é discutido, não é? E aí, inclusive, para poder dizer, né, para os alunos, olha, vocês podem escolher qualquer uma dessas concepções de corpo, não há problema nisso, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas dependendo da análise, tem uma que pode estar mais certa. Então a questão é, se eu apresentar para vocês, a gente deve ter visto aí, lógico que a gente não fez isso numa aula só, a gente deve ter visto aí cerca de 25 concepções de corpo só da filosofia, da antiguidade até o momento contemporâneo. E se vocês me perguntarem assim, mas e aí? Né? Todas elas estão certas? Sim e não. Por que sim? Porque essas são formas de se olhar para o corpo que são diferentes. E que todo mundo tem direito de pensar, né? E aí vou deixar essa pergunta aí na cabeça de vocês, né? O que vocês, alunos de educação física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é uma das instituições do país que tem uma das maiores produções a respeito do debate sobre corpo, eu não estou falando isso porque eu sou pesquisador, sou professor aqui, eu estou falando isso com base em dados de pesquisa. Eu tenho 2 pesquisas, né, que inclusive estou analisando aí uma série de dados. Eu tenho 2 pesquisas que, quando a gente levanta quais são os autores ou quais são as instituições, de maneira isolada, que mais aparece a questão do corpo no Brasil, o debate sobre o corpo no campo da educação física no Brasil, um dos destaques é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, e inclusive, né, a UFRN ela tem uma tradição de debate sobre o corpo, a partir de uma determinada perspectiva, tá? Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, olha, tem um leque de possibilidades, isso eu estou falando só na filosofia, eu não falei da sociologia, não falei da antropologia no mínimo, né, para poder ficar em 3 áreas das ciências humanas, estou falando só da filosofia. Então, o pessoal pergunta assim, né, bom, mas e aí, né? Bom, e aí que nessas concepções de corpo, nenhuma delas está errada, são concepções de corpo possível. Aí você fala assim, mas você falou que tem problema e que não tem problema, o que está certo e não está certo. Não está certo. Por quê? Porque quando eu olho para o corpo numa determinada perspectiva, na minha lógica teórica, todas as outras concepções de corpo estão erradas. E eu tenho argumentos para poder dizer por que elas estão erradas. Tá? Então, né, quando um professor chega na escola, só para fechar essa introdução aqui, né, porque eu estou dizendo aqui a diferença do que é o método e do que é a metodologia,
É isso que eu estou tentando explicar para vocês, né? Então, estou dizendo assim, olha, todos nós temos método, só que a gente tem que saber qual é o método que a gente tem. Quando o professor chega na escola e propõe uma aula de educação física escolar, aí eu vou falar da escola porque aqui a gente está no curso de licenciatura, tá? Apesar de que poderia ser em qualquer outro lugar. Mas eu vou pensar assim, quando um de nós chega na escola, e provavelmente vocês já passaram por pelo menos uma dessas situações. Ele vira de costas, joga uma bola de futsal para trás e diz: quem pega a bola escolhe o time, quem pega a bola escolhe o time, é para fazer 10 minutos ou 2 gols. Se alguém brigar, me chama que eu estou na coordenação preenchendo o diário. Isso é uma posição teórica. Isso é uma postura paradigmática. E que tem, inclusive, fundamentos que justificam isso. Né? Tem um tipo de metodologia de ensino, né, que o professor chega para os alunos e fala assim, e por que o professor faz isso, né? Porque ele chega lá no primeiro dia de aula e fala assim, ei, pessoal, o que vocês gostam de fazer? Aí os meninos falam assim, a gente gosta de jogar futebol. Os meninos, a gente não gosta de fazer nada. Então tá, vocês fazem o que quiserem. Isso é uma perspectiva teórica na educação física. Isso é um método que a gente chama de não diretivo. Aí tem um outro professor que trabalha, e também existe uma crítica a isso, né? E que trabalha com o que alguns chamam de quarteto fantástico, né? Vôlei, basquete, handebol, futebol. Só que um problema que a gente muitas vezes tem nisso é que esse conteúdo nunca avança, né? Então, assim, eu entro no vôlei, né? Eu começo a jogar vôlei na 5ª série. Quando eu chego na 8ª série, eu sei de vôlei tanto quanto eu sabia na 5ª, né? E aí a gente tem uma crítica a fazer, né? E isso também é um dado de uma pesquisa feita pelo professor Alcir Viana Neto, que ele fez, né, uma análise, inclusive, né, de desenvolvimento motor. Ele pegou 2 turmas, né, ele pegou algumas turmas, aí pediu para turmas de 5ª série, para que elas, ou de 6º ano, né, para que elas realizassem determinados procedimentos e técnicas do vôlei no 6º ano. Aí ele pegou no mesmo colégio as turmas de 9º ano e pediu para os alunos executarem a mesma coisa. Qual foi a conclusão que ele chegou? Que as crianças do 9º ano que tinham melhorado o seu desempenho técnico no voleibol foram aquelas que, ou na escola ou fora dela, foram fazer treinamento de voleibol. As que ficaram só na aula de educação física escolar tinham o mesmo nível de desempenho, na média, que os alunos que estavam no 6º ano. O que significa isso? Isso significa que a educação física ensinou muito pouco para esses alunos ao longo da 2ª fase do ensino fundamental. Tá? E aí, se eu fico fazendo isso, é uma outra perspectiva de ensino. Um professor que chega para os seus alunos, faz uma proposta e, junto com eles, monta uma sequência de atividades, ele tem uma outra perspectiva de ensino. Um professor que chega para os alunos, propõe uma atividade, mostra como é que isso foi construído ao longo do tempo, e por que ao longo do tempo houve mudanças ou não, como é que isso foi criado, qual é o nível de desenvolvimento que está hoje, e quais são os interesses por causa dessa prática, tem uma outra perspectiva de ensino. Então, ninguém está fazendo nada à toa.
sempre a gente tem uma teoria por trás. A gente sempre tem método. Só que aí, o que faz o bom professor? Qual que é a diferença do bom professor e do mau professor? É que o bom professor sabe qual é a teoria que o fundamenta. E o mau professor não, porque o mau professor ele não estuda. Né? E aí, uma pergunta que que eu vou fazer para vocês, né? Que a outra é para vocês não responderem, né? Era uma pergunta que eu fazia muito numa faculdade que eu trabalhava, porque eu discutia educação física para adultos, né? E aí tinha todo um contexto, inclusive, psicológico para essa pergunta. A minha pergunta é: onde vocês querem estar profissionalmente daqui 10 anos? Sabendo que daqui 10 anos vocês ainda são professores em consolidação, tá? Pensando que vocês vão levar aí 4 anos para se formar na média, que vocês vão levar mais... E que depois que vocês se formarem, vocês levam 10 anos para poder dizer assim, olha, a partir de agora eu sou professor. Tá? Então a pergunta é, onde é que você quer estar daqui 10 anos, profissionalmente? E, dentro desses 10 anos, como é que você quer ser conhecido enquanto professor de educação física? Como mais um professor que faz rola-bola, ou como um professor que é respeitado pelos alunos pelo conhecimento que você trabalha com eles e que você os ajuda a produzir? Essa é uma pergunta que, só vocês podem responder. E 2, apesar de que as coisas dependem, né, também das nossas oportunidades, dos nossos interesses e das possibilidades que se apresentam ao longo da vida, a gente tem que fazer a nossa parte para poder para a gente poder chegar onde a gente quer. Tá? Então, o que eu estou dizendo é, vocês têm responsabilidade sobre o que vocês fazem e que tipo de profissional vocês vão ser, mas também não é só uma coisa, né, que tipo coach, né? Você é o senhor pleno da sua vida. Não, não é. Por exemplo, ninguém previa uma pandemia que ia parar o mundo ano passado. Tá? E que interferiu em uma série de fatores. Tá bom? Bem, então entrando aqui, né, apesar de que a gente não deixou de fazer isso, mas aí discutindo aqui pontualmente a questão da metodologia, né? Então, primeiro, tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Muito bem. Tudo bem, professor, pode continuar. Beleza. De novo, né? Quero chamar a atenção. Eu não deixei de falar de método e de metodologia nesse momento, nesse percurso todo. O que eu estou falando é, a gente tem uma teoria e a gente tem uma relação com o método com o qual a gente está lidando, tá? Então, mas quando a gente fala de metodologia, na pesquisa, a gente tem aí alguns elementos para poder pensar e direcionar. Primeiro, a metodologia se relaciona de maneira geral com procedimentos que serão adotados ao longo da pesquisa para que se chegue à resposta ao problema. Então, veja, todo mundo aqui elaborou um problema de pesquisa, né? Então, para você poder responder esse problema, você tem que responder a partir de procedimentos que sejam adequados à pergunta que você fez. Tá? 2. Quando você escreve a metodologia, você deve permitir ao leitor que ele tenha clareza de como a pesquisa irá acontecer, pois, ao sair o relatório da pesquisa, né, que na graduação TCC,
né? E aí esse TCC ele pode sair na forma de uma monografia ou de um artigo. Na especialização isso pode sair na forma de uma monografia ou de um artigo, geralmente, né? Na maioria dos casos. No mestrado você tem uma dissertação, no doutorado você tem uma tese. Depois você vai passar o resto da vida, né? Elaborando relatórios de pesquisa ou artigos, né? Então, ele deve permitir ao leitor que ele tenha clareza de como a pesquisa irá acontecer. Presta atenção aqui numa questão de verbo, que é importante, tá? Que é o tempo verbal. Aqui a gente está falando do projeto, não é? Então, o projeto, ele é algo que vai ser feito daqui para frente. Então, tudo que eu vou falar da metodologia, eu vou falar assim, isto será feito. Quando eu for elaborar o relatório de pesquisa, ou TCC, eu vou dizer, isso foi feito. Entenderam aí a diferença? Então, por exemplo, eu não posso dizer no artigo, na minha metodologia, que eu vou fazer um levantamento. Porque o levantamento já foi. Tá? Já passou. Então, se eu não fiz levantamento, não tem que falar do levantamento. Aqui eu estou falando assim, olha, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê. Então, por isso que aqui, como a gente está pensando no projeto, eu estou falando que você tem que permitir ao leitor do seu projeto saber o que irá acontecer, pois, ao sair o relatório, ele deve permitir que os resultados sejam replicados ou muito semelhantes a partir da repetição da metodologia anunciada. E isso é uma coisa muito importante, pessoal, porque é o seguinte, inclusive, ano passado isso deu uma repercussão fodida, desculpa pela palavra, deu uma repercussão muito significativa na educação física. Tem um professor de educação física que é conhecido internacionalmente, que vinha publicando aí uma sequência de artigos, e aí todos os artigos dele estavam confirmando a hipótese dele sem ter problema. Lembra aquilo que eu falei para vocês na hipótese? Que a gente testa a hipótese, que a gente não confirma a hipótese? Que a pesquisa é isso? É você fazer a pesquisa, né? Quando a gente elabora uma hipótese, é fazer uma pesquisa para a gente testar se aquela hipótese é verdadeira ou falsa. Ele colocava lá a hipótese, e a hipótese dele sempre era verdadeira. Sempre dava lá a diferença que ele queria, né? Aí você fala assim, não, professor, ele estava achando a diferença. Não, nesse caso era a diferença que ele queria mesmo. E aí um cara de outro país, começou a achar estranho, né? Ele, toda vez que lia a pesquisa desse pesquisador, sempre dava que a hipótese do cara era verdadeira. Eu assim, não pode, né? Nunca tem, assim, nenhum... Olha, isso aqui demonstra uma tendência, mas não deu uma diferença, tal. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou e ele conseguiu, né, inclusive, ter acesso ao banco de dados desse pesquisador, porque ele fez contato com um parceiro de pesquisa dele e falou assim, cara, eu tô achando muito estranho, né? Que só dá certo essas pesquisas, nunca dá errado, né? O cara falou assim, não, mas é porque ele fez análise, né? E tá dando certo. Falou assim, você me permite ter acesso aos seus dados? Aí o cara falou assim, permito. Aí ele pegou o banco de dados do pesquisador, submeteu ao mesmo procedimento de pesquisa, ao mesmo procedimento, aos mesmos testes, né, aí usando estatística, que esse pesquisador brasileiro usou. E aí qual foi a conclusão que ele chegou?
que os dados não batiam. Ou seja, ele elaborou uma hipótese, ele disse que a hipótese verdadeira dele era verdadeira, e quando esse professor, né, esse outro pesquisador, foi fazer uma análise, ele fez um artigo de 20 páginas, né, que eles chamam de white paper. Ele mostrou que os dados da pesquisa dele estavam todos errados. Quando você chega numa conclusão dessa, das duas, uma. Ou o cara realmente... Isso pode acontecer. Por exemplo, eu não confio muito na estatística que eu faço para alguns tipos de procedimento. Né? Por quê? Porque eu não sou exatamente um grande conhecedor de estatística, eu nunca parei para estudar estatística muito seriamente. Por isso que eu sempre trabalho, geralmente, com média, às vezes desvio padrão, percentual, eu nunca vou muito para além disso, né? Eu nunca fiz na minha pesquisa, principalmente eu sozinho, eu nunca fiz correlação de dados, né? Que é um tipo de estatística que a gente chama de inferencial, né? Por que não? Porque eu não conheço estatística e se eu colocar os meus dados para rodar, eu vou colocar alguma informação errada e vai dar errado, entendeu? Então, isso poderia acontecer, por exemplo, no Tadeu da vida, né, de ter dado errado porque eu precisava colocar uma informação, coloquei outra, e aí dá erro na pesquisa. Ou eu fiz isso de maneira proposital para que eu pudesse confirmar o que eu queria. Nesse caso, especificamente, esse professor, né, esse pesquisador brasileiro, ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava alterando alguns dados da pesquisa para que desse o que ele queria. Né? No treinamento que ele defende, para que desse sempre o que ele queria, ele estava fazendo alteração dos dados. Ele estava fazendo manipulação dos dados. E aí, ao manipular o dado, ele estava confirmando o que ele queria. Isso é considerado um problema ético de pesquisa e não pode ser feito, tá, pessoal? Então, assim, cara, deu errado. Né? Então, por exemplo, eu falei para vocês, acho que recentemente, eu estou trabalhando numa pesquisa e aí eu fui fazer um levantamento a partir, né, de um original em alemão para poder saber qual era o termo que era usado. Eu estava jurando que era um termo. Quando eu vou olhar especificamente a passagem que eu queria, o que foi que eu descobri? Que o termo era outro. Então, isso dá... Então, assim, quando eu fiquei sabendo disso, num primeiro momento, eu fiquei deprimido. Né? Por quê? Porque não era do jeito que eu queria. Mas, como eu digo para vocês, né? Pesquisa é que nem namorado e namorada, ou esposa e esposo para quem é casado. Ele é do jeito que ele é, e não do jeito que você gostaria que fosse. Tá? Então, não tem jeito. Então, a descrição da minha metodologia tem que ser clara o suficiente para que as pessoas, ao reproduzirem a minha pesquisa, para que elas possam chegar aos mesmos resultados que eu cheguei, tá? Então, ou um resultado semelhante, pode ser que ela faça alguma coisa, mas a informação, a análise que ela faz, ela tem que ficar pelo menos parecida com a minha. Ela pode até discordar em algumas coisas, mas não pode estar... eu não posso forçar a barra, tá? E esse é um ponto importante. Por exemplo, eu tenho uma pesquisa, até publiquei, né,
dados parciais dessa pesquisa, né? Eu já apresentei em palestras, mas não apresentei em artigo essa pesquisa. Então, tem uma série de procedimentos que eu fiz, e aí tem um determinado momento que os artigos se tornaram aleatórios. Se alguém utilizar nesse mesmo rol de dados as informações que eu usei, pode ser que eles não cheguem, dependendo do sorteio que eles fizerem, pode ser que eles não cheguem exatamente nos mesmos dados, porque pode ser que eles, ao fazer o sorteio aleatório, caiam em artigos diferentes. Mas provavelmente eles vão ter resultados semelhantes. Tá? Então, a metodologia deve apresentar algumas características que devem ser fundamentadas na literatura, considerando que sempre haverá ao menos um livro de metodologia presente no seu texto. Tá? Então, de novo, tem até um meme, né, que o pessoal coloca e que fala assim, né, tipo assim, de alguém que está fazendo um TCC e que está enchendo o saco, né? A gente tem que fundamentar tudo, né? Filho, eu fiz isso, né? Foi porque eu quis, da maneira que deu, e foi o que deu para fazer, e esses foram os resultados que eu encontrei. Não, cara pálido, eu sinto muito, né? Isso pode até ficar bonitinho para a gente colocar lá no meme da internet, mas aqui você tem que fazer isso mesmo. Tem que ser do jeito, né, que a literatura permite, do jeito que a literatura permite, e você tem que fundamentar isso, tá? Bom, então vamos lá, né? Quando a gente começa a descrever a metodologia, existem alguns elementos que são centrais na descrição da metodologia. O primeiro deles é a descrição do paradigma, tá? Depois eu vou falar um pouquinho do paradigma, inclusive lá na análise dos dados. Quais são as primeiras informações que a gente põe da metodologia? Qual é o paradigma de pesquisa que você vai usar? Né? Aí eu coloquei um asteriscozinho aí, né? Por quê? Porque nem sempre o pessoal, né, põe lá qual é o paradigma que está usando, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com paradigma positivista, empírico-analítico, muitas vezes eles não colocam, olha, isso aqui é um trabalho positivista, um trabalho empírico-analítico, porque o único procedimento que eles conhecem já é esse, então na cabeça deles não tem por que ficar fazendo essa discussão, tá? E isso aqui está, inclusive, eu coloquei essas duas formas, porque isso está fundamentado em autores diferentes, tá? Se vocês pegam aí, por exemplo, o Trivinos, ele vai usar os termos positivista, fenomenológico e materialista dialético, ou materialismo dialético. Se vocês pegam aí textos do grupo do professor Silvio Gamboa, né, Silvio Gamboa, Michele Sacardo, Regis Silva, a tendência é que eles utilizem os termos, né, empírico-analítico, hermenêutico, crítico dialético e pós-estruturalista. Tá? Ou alguns vão usar movimento pós-moderno ou pós-estruturalismo. Tá vendo? Ó, por mais que eu utilize isso o tempo todo, e por mais que isso não esteja explicitamente aqui, necessariamente eu tenho um autor que está fundamentando, inclusive, vejam, né? Eu tenho um autor que justifica
as palavras que eu uso, e isso, pessoal, é uma coisa muito importante. Você não pode simplesmente colocar, e se acostumem com isso, principalmente nas ciências humanas, né? Quem depois for fazer pesquisa aí mais ligada à área sociofilosófica e pedagógica, né? Ou sociocultural e pedagógica. Por exemplo, nos textos que eu escrevo, na maioria dos casos, eu evito trabalhar com a ideia de que o capitalismo é um sistema. Por quê? Porque muitas vezes o termo sistema a gente usa para sistema político, né? Então, por exemplo, eu posso ter um sistema democrático ou um sistema autocrático. Por exemplo, no Brasil hoje, o nosso presidente ele acha que ele vive num sistema autocrático, né? Que basta ele resolver as coisas e tem que ser do jeito que ele quer, né? Só que o Brasil tem um sistema democrático, né? E aí, por causa dessa tensão que a gente está tendo o tempo todo entre autocracia e democracia, é que a gente está, né, num momento de muita tensão política no país, tá? Então, o capitalismo, ele não é um sistema, tá? Ele é um modo de produção, um modo social de produção, uma organização social da produção. Então, o capitalismo, ele é um modo de produção. O socialismo, ele é um modo de produção. O comunismo, ele é um modo de produção. O anarquismo, ele é um modo de produção. Ele não é um sistema. Tá? Talvez, num determinado contexto, a gente possa usar o termo sistema, né? Entendendo aí sistema como sendo algo que é feito de maneira sistemática. Mas essas expressões, elas não seriam corretas, porque, na realidade, né, assim como o feudalismo, né, ele é um modo de produção, ele é um modelo de produção, tá, que tem uma determinada relação entre um determinado tipo de classe dominante e um determinado tipo de classe não dominante, tá? Então, eu falo do capitalismo, ou eu falo do modelo capitalista, mas eu não uso o termo, o termo sistema capitalista, porque isso pode representar um erro do ponto de vista sociológico, tá? Assim como quando eu vou falar no processo de formação da consciência humana, eu falo na sua constituição, eu não falo no desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele pode ser utilizado de uma maneira equivocada. Então, eu tomo muito cuidado na hora que eu vou usar o termo desenvolvimento. Tá? Então, a gente não pode usar qualquer palavra em qualquer situação, porque cada palavra, por exemplo, um termo que eu tenho usado muito nas minhas análises é usar a palavra discurso, né? Por quê? Porque discurso é um termo que é usado na perspectiva pós-estruturalista. Como eu não trabalho com a ideia, né, de uma análise de discurso, às vezes eu trabalho com uma análise de conteúdo, ou eu trabalho com uma análise das informações, mas eu não uso o termo discurso, porque discurso já pressupõe um conceito, tá? Então, quando eu falo positivismo, fenomenologia, materialismo dialético, movimento pós-moderno, eu estou estabelecendo uma determinada perspectiva teórica. Quando eu falo empírico-analítico, hermenêutico, crítico-dialético, pós-estruturalista,
Eu estou falando de outra perspectiva teórica, tá? Por exemplo, apesar de que há aí uma diferença, o pessoal que trabalha com a área da biodinâmica, eu evito usar para esses termos, para esses textos, a palavra positivismo. Por quê? Porque o positivismo ele é uma perspectiva criada por um autor que foi o Augusto Comte, que pensava na construção de uma física social e na utilização dos procedimentos metodológicos das ciências humanas, das ciências naturais, a física, a química, a biologia, para dar alguns exemplos, para as ciências sociais, tanto que ele cunha inicialmente, né, antes do termo sociologia, que foi cunhado pelo Durkheim, Comte utiliza o termo física social. Então, esse pessoal, de uma maneira geral, eles não deixam de ser positivistas, porque aí eles vão olhar para a sociedade do mesmo modo. Mas, como eles estão usando procedimentos próprios das ciências da natureza, geralmente eu utilizo para essas pessoas o termo empírico-analítico. Tá? Então, quando eu leio um texto das ciências, por exemplo, um texto de fisiologia, eu entendo que ele está trabalhando com a perspectiva empírico-analítica. Agora, em uma das pesquisas que eu fiz, eu achei um texto que ele utilizava os procedimentos das ciências biológicas na educação. Isso é um texto positivista, tá? Então, a gente tem os paradigmas, a gente vai discutir um pouquinho deles um pouco mais na frente. Eu tenho uma classificação, tudo bem? Entenderam isso? Então, quando eu falo de paradigma, eu estou falando do padrão da pesquisa. Perguntas? Primeira série. Tinha tempo que eu não fazia essa brincadeira. Beleza. A segunda classificação que a gente pode adotar, e que essa já aparece praticamente em todos os estudos, tá? É a classificação, a definição da metodologia pelo processo de temporalidade. Aí a gente tem dois tipos de estudo, geralmente, né? O estudo transversal e o estudo longitudinal, tá? Vou apresentar um exemplo para vocês. Bom, eu quero fazer uma pesquisa com essa turma sobre as concepções de corpo. Então, por exemplo, eu tenho um aluno, né, que já defendeu do mestrado, que ele procurou identificar qual era a compreensão de beleza, de estética e de corpo em alunos que estavam entrando no curso de educação física e de alunos que estavam no 8º período e que estavam se formando, tá? Então, eu já orientei um outro trabalho assim, inclusive tem uma pesquisa, um artigo que foi publicado, né, junto com uma aluna de iniciação científica, a Terita, que fez essa pesquisa, uma comparação entre a concepção de corpo de alunos de 1º e 8º período, ou de 1º ano do curso e último ano do curso, tá? E dependendo da instituição que você vai pesquisar e das sequências que eles estabelecem, às vezes você tem que pegar 1º ano e último ano do curso, né? 1º ano e 4º ano, por exemplo. O que é um estudo transversal? Eu faria o seguinte, eu quero saber se há mudança na concepção de corpo ao longo do curso de Educação Física da UFRN.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um questionário para vocês, né, que estão no primeiro semestre, no primeiro ano do curso, e vou aplicar um questionário para o pessoal que está no último ano, no 7º ou no 8º período. Eu poderia até pegar, por exemplo, o pessoal da licenciatura e do bacharelado, que está no primeiro ano, né? O pessoal do bacharelado está no 2º semestre, e pegar o pessoal da licenciatura e do bacharelado do 7º e do 8º período, e aí aplicar o mesmo questionário. E aí verificar se há uma diferença nas concepções de corpo que aparecem no primeiro ano e no último ano. Isso é um estudo transversal, tá? Aí vocês vão perguntar assim, mas professora, não são alunos diferentes? São. Então, isso não pode alterar a compreensão de corpo dos alunos? Pode. Essa metodologia, ela faz sentido? Faz. Por quê? Porque aí eu estou tentando identificar qual que é, considerando inclusive, né, o perfil do curso, considerando os professores que se tem ao longo do curso, considerando a perspectiva de formação, a teoria com a qual o curso trabalha, eu posso identificar, então, ao longo do processo, se há uma tendência de mudança do perfil dos alunos entre o primeiro e o 8º período ou não. Tá? Então, isso me ajuda, inclusive, a pensar se o currículo, né, ele tem um impacto significativo sobre a concepção de corpo dos alunos ou se ele não tem um impacto significativo. Tá? Então, isso é um estudo transversal. Posso comparar? Posso. Tá? Porque esse é um procedimento de pesquisa. Então, isso é um estudo transversal, entenderam? Eu pego pessoas em momentos diferentes e faço uma comparação para poder saber, né? Mesmo que sejam de grupos diferentes, mas que passam por um processo para poder saber se tem alguma mudança ou não. Sabe essa pesquisa que eu acabei de falar para vocês, do professor Alcir? Que ele avaliou o nível de desempenho técnico de alunos de voleibol do 6º e do 9º ano? Essa pesquisa foi transversal. Então, ele pegou alunos do 6º, da mesma escola, e comparou com alunos do 9º da mesma escola. Por quê? Porque entre o 6º e o 9º, provavelmente eles tiveram a mesma aula de educação física, com os mesmos professores, com os mesmos objetivos. Da mesma forma, vocês terão, ao longo da formação de vocês, talvez não necessariamente os mesmos professores, mas vocês terão as mesmas disciplinas, os mesmos referenciais teóricos que os alunos que hoje estão no final do curso tiveram. Então, isso interfere na concepção de corpo. Então, por isso que eu posso fazer a comparação. Agora, eu não posso fazer, a não ser que eu pegue alunos, né? Vamos supor, da UFG, a não ser que eu pegue alunos do primeiro e do 8º período da UFG, eu não posso pegar vocês e comparar com os alunos do último período do curso de licenciatura da UFG. Por quê? Porque o procedimento de formação ele é totalmente diferente. As perspectivas teóricas elas são totalmente diferentes. Os professores são totalmente diferentes. Então, aí eu não tenho condição de dizer que o currículo teve um determinado impacto na formação dos alunos. Entenderam? Ficou claro isso? O que é um estudo transversal? Então, eu vou pegar grupos diferentes e vou avaliar no mesmo espaço de tempo. Eu pego diferentes características para poder saber se como é que isso se desenvolveu. Tá bom? Tá claro isso?
se está claro não. Quando vocês forem fazer o projeto, aí vocês me perguntam. E o que é o estudo longitudinal? O estudo longitudinal é um estudo que permite que a gente coleta os dados num período de tempo ao longo do tempo, tá? Então, eu quero saber qual é o impacto, que dá até uma pesquisa legal, né? Eu quero saber qual é o impacto do curso de formação, qual é o impacto da formação em educação física na concepção de corpo de alunos da licenciatura da UFRN. Bom, então tem vocês que estão no primeiro período. O que eu vou fazer na pesquisa longitudinal? Eu vou aplicar o mesmo questionário para vocês, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo. E aí eu vou comparar se a concepção de corpo de vocês, ao longo dos 4 anos, na média, se ela se modificou ou não. Então, eu não vou comparar vocês com o grupo que já está no final do curso. Eu vou comparar vocês com vocês mesmos ao longo do tempo. E aí eu consigo saber, de uma maneira mais precisa, se o curso realmente gerou modificações nas compreensões de corpo que vocês têm ao longo de todo o curso. Tá? Entenderam a diferença? Sim, professor. E aí, olha só. Por que a maioria dos estudos, né, eles tendem a ser transversais? Porque para eu fazer um estudo, por exemplo, de vocês ao longo de 4 anos, eu preciso ter tempo e dinheiro para poder acompanhar todos vocês ao longo dos 4 anos. Tá? Como nem sempre isso é possível, pensa, né? Eu só vou conseguir dar a resposta dessa pesquisa daqui 4 anos, se tudo correr bem. Tá? Então, eu só consigo terminar essa pesquisa. Eu só consigo terminar de coletar os dados da pesquisa em 2024. Então, os dados dessa pesquisa só vão ser publicados em 2025. Porque eu vou acompanhar vocês ao longo de 4 anos. Tá? Agora, para eu fazer a pesquisa, para comparar, para saber o impacto do curso de educação física, o impacto do curso de educação física na formação dos alunos da UFRN, se eu comparar vocês com o pessoal que está no último ano da licenciatura, eu já consigo ter uma estimativa. Então, eu consigo, ao invés de esperar 4 anos para dar a resposta, eu posso ter essa resposta no final desse ano. Então, por isso que a gente, muitas vezes, levando em consideração, né, as necessidades que a gente tem na pesquisa, a gente tende a fazer estudos transversais. Algumas pessoas que fazem pesquisa, por exemplo, procurando identificar o efeito do exercício em alguns grupos, eles fazem estudos longitudinais. Mas aí são estudos longitudinais relativamente curtos, tipo 12 semanas, 16 semanas, que corresponderiam aí a 3, 4 meses. Tá? Ou a gente conseguiria fazer aí, né, um estudo, alguns estudos, eles, quando muito, né, estudos longitudinais, tem algumas etnografias que o pessoal faz estudo longitudinal em torno de 1 ano. Se bem que o pessoal da antropologia acha que qualquer estudo com menos de 3 anos você não faz uma etnografia, mas aí são discussões entre áreas, tá? Por isso que a gente muitas vezes fala que usou um modelo, que a gente usou um modelo etnográfico e não uma etnografia propriamente dita.
Tá claro isso? Tudo bem? Professor, o senhor poderia explicar só mais uma vez o método transversal? Sim. Deixa eu pensar no exemplo aqui, Zé Filho. Teve uma pesquisa que eu até fui co-orientador de uma pesquisa de mestrado que foi semelhante a essa que eu vou falar agora, só que com algumas características um pouco diferentes. Tá bom? Foi, inclusive, a primeira banca de mestrado que eu participei depois que eu virei doutor. Que era uma pesquisa que foi feita lá em Goiânia, fazendo uma comparação de duas áreas, de dois bairros periféricos diferentes, tá? Então, a ideia era saber se a poluição ambiental interfere no desenvolvimento motor de crianças. Então, tem um teste chamado, proposto por um autor chamado Rosa Neto, que ele tem uma proposta de desenvolvimento com crianças, de 6 a 10 anos, se não me falha a memória agora, pelo menos o professor lá, o pesquisador, usou de 6 a 10 anos. Então, ele pegou crianças, então ele queria saber o nível de desenvolvimento motor das crianças. E se as crianças estavam tendo desenvolvimento motor de acordo com as suas características. Tá? Então, o que foi que ele fez? Ele fez uma discussão sobre ele aplicou o teste de desenvolvimento motor em crianças de 6, 7, 8, 9 e 10 anos. E aí ele procurou avaliar, de acordo com o teste, com esse teste, se as crianças conseguiam realizar as atividades propostas para a sua faixa etária, ou se elas eram consideradas atrasadas do ponto de vista do desenvolvimento motor delas. Então, ele pegou as crianças de várias faixas etárias para poder saber se a poluição ambiental estava gerando impacto no desenvolvimento motor dessas crianças. Então, ao invés dele fazer um estudo, por exemplo, até porque ele não teria tempo para isso, pela maneira como o mestrado é realizado hoje, ao invés dele ir lá esse ano, pegar as crianças de 6, ano que vem pegar as crianças de 7, etc., o que ele fez? Ele pegou 3 ou 4 turmas da primeira fase do ensino fundamental e aí ele comparou o desenvolvimento motor dessas crianças de acordo com os resultados previstos para o teste. Então, ele conseguiu perceber que essas crianças estavam apresentando um atraso do desenvolvimento motor ao longo das faixas etárias. Só que isso, ele não avaliou esse desenvolvimento em cada faixa etária da mesma criança. Ele pegou um grupo de crianças de faixas etárias diferentes e comparou como é que estava o desenvolvimento motor delas. Entendeu? Então, ao invés dele acompanhar as crianças dos 6 aos 10 anos, ele pegou crianças de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 anos, aplicou o teste para poder ver como é que estava o nível de desenvolvimento motor dessas crianças. Entendeu? Então, isso é um estudo transversal. Eu peguei crianças de 6 a 10, no mesmo período de tempo, e aí eu comparo o desenvolvimento motor delas, de crianças, Aí o crianças fica genérico, então eu verifico o desenvolvimento de crianças numa região de poluição ambiental e o impacto da poluição ambiental
no desenvolvimento motor dessas crianças. Ficou claro isso? Ficou melhor, José? Sim, professor, entendi bem melhor, obrigado. Tá, beleza. E por último, e a gente para por aqui hoje, quanto ao objetivo do estudo. Tá? Em relação a isso, a gente tem 3 tipos de estudo predominantemente. A gente tem os estudos que a gente chama de exploratórios, a gente tem os estudos explicativos e a gente tem os estudos descritivos. Tá? Quando é que a gente faz um estudo exploratório? A gente faz um estudo exploratório quando a gente tem poucas informações sobre aquele tema. Por quê? Ou porque esse tema é muito novo, ou porque esse tema foi pouco estudado. Tá? Então, isso é o que configura um estudo exploratório. Nesse momento, está muito fácil de dizer sobre o que é um estudo exploratório, né? Quer dizer, a cada dia que passa está ficando um pouco mais difícil, mas o que é um estudo exploratório? Vamos considerar o seguinte, ano passado, né, explodiu a pandemia de Covid, né? Então, o que foi que o pessoal descobriu? Que era uma doença, né? Inclusive, o termo inicial da doença é uma SARS-CoV-2, né? Que seria uma síndrome respiratória aguda grave, né? Provocada pelo coronavírus do tipo 2, né? E que a gente passou a chamar de Covid, né? Que seria, em inglês, né? A doença pelo coronavírus, né? E aí, por que o 19? Porque ela apareceu em 2019. Tá? Então, por isso que ela chama Covid-19. Né? Porque se aparecer uma outra Covid agora, pode ser que essa outra Covid tenha características diferentes. Tá? Então, por exemplo, agora apareceu o que o pessoal está chamando de variante Delta. Né? Então, é o seguinte... E aí, o que o pessoal identificou? Que a variante Delta é diferente da variante inicial do vírus, né? Ou seja, o vírus ele vem sofrendo mutação, né? Assim como a gente criou aqui no Brasil, né, uma variante do vírus, né, em Manaus, que é a variante P1, porque o gênio do presidente resolveu criar a imunidade de rebanho, e aí o que a imunidade de rebanho que ele queria fazer fez, foi simplesmente criar uma nova variante do vírus. Então, quando apareceu, né, os primeiros sinais e sintomas, que as pessoas começaram a aparecer e morrer, então você começa a fazer estudos de característica exploratória. Então, assim, que doença é essa? Que vírus é esse? Qual é o DNA desse vírus? Quais são os sinais? Quais são os sintomas? Qual que é o nível de morbidade, qual que é o nível de mortalidade desse vírus, e assim sucessivamente. E aí, assim, algumas coisas que são importantes da gente entender, né? Alguns termos que se usam na área médica. Então, assim, quando a gente fala em sinais, a doença tem sinais? Inicialmente, sim. Qual? Tosse. O que é um sinal? É algo que você consegue perceber nitidamente. Tá? Falta de ar é um sinal. Por quê? Porque você consegue ver a pessoa com dificuldade de respirar. Tá? Então, isso são sinais. Febre é um sinal, porque você consegue mensurar a temperatura. Agora, a pessoa tem dor no corpo. Dor no corpo é um sintoma. Né, eu posso falar aqui para vocês, gente, eu estou com dor no corpo. Vocês não têm como avaliar o seu nível de dor, o meu nível de dor.
né? Vocês podem perguntar, professor, de 1 a 10. Eu falar para vocês 10. Mas eu não tenho como dizer assim, olha, eu estou com dor aqui, né? E aparecer alguma coisa que mostre, né? Sei lá, algo escrito assim, dor, né? Então, isso é um sintoma. O sinal, ele é visível, ele é observável, ele é verificável. O sintoma, não. Por exemplo, as pessoas que têm LER, né? Que é a lesão por esforço repetitivo, ela sente dor e dificuldade na realização do movimento. Isso é um sintoma. Mas ela não é um sinal. Você não consegue identificar onde é que está doendo, por que está doendo. Às vezes, se você fizer exame, não dá nada. Tanto que o pessoal fala assim, não, isso é lerdeza. E não é. Tá? Tanto que depois de um determinado período de tempo, aí pode aparecer um sinal, que é a deformidade musculoarticular. Tá? Então, uma coisa é sinal, outra é sintoma. Uma coisa é incidência, que é a quantidade de casos que aumentam. Por exemplo, o Brasil, né, vamos pegar aí a tal da curva móvel, né, que a gente está ouvindo falar. Atualmente, a incidência de casos no Brasil está em torno de 1.000 casos por dia, né, com variações. Ou seja, a cada dia no Brasil aparecem 1.000 novos casos de Covid. Tá? Aliás, né, minto. A incidência de casos no Brasil hoje está em torno de 18.000 novos casos por dia. A incidência de morte é que está em torno de 1.000 mortes por dia. Por exemplo, dados de ontem, né? A incidência de casos no Brasil ontem foi de 37.613 casos. Isso é incidência. Então, ontem apareceram 37 mil casos e morreram 1.106 pessoas. Então, isso é incidência. Qual é a prevalência de mortes? Até o momento, né? 20 milhões de pessoas foram infectadas e 570 mil morreram. Então, essa é a prevalência até o momento. Tá? Então, se isso não for debelado logo, né, mas a gente pode dizer que a pandemia de Covid no Brasil, né, teve uma prevalência aí entre 2020 e 2021 de 20 milhões e meio de casos, né, hoje são 20 milhões 416 mil, e mais de 570 mil mortes. Tá? Então, isso é prevalência. Tá? Então, eu utilizo essas informações para poder dizer qual é a característica dessa doença. Então, o estudo ele é exploratório. O que a gente sabe de Covid-19? Num primeiro momento, nada. Então, vamos estudar essa doença para saber qual é o grau, por exemplo, de morbidade. Morbidade é tipo assim, qual que é o nível de adoecimento e de contágio da doença. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, algo em torno de 90% dos casos têm sintomas leves ou são assintomáticos. Sendo que em torno de 10% dos casos são casos graves, né? Que a pessoa precisa de internação, às vezes de oxigênio, etc. E no Brasil, a gente tem uma prevalência de algo em torno de 2% de mortalidade. Né? Então, de cada 100 pessoas que pegam Covid, 2 morrem. Né? Pelo menos isso. Tá? Dá 18,18, 2,18 pelo que eu vi ontem, parece. Tá? Então, aí a taxa de mortalidade. Então, a gente coloca a mortalidade por cada 100 mil habitantes. Tá? E aí são terminologias que a gente usa. Então, para a gente poder saber isso, em algo que é novo, a gente faz um estudo exploratório. Tá? Tá claro isso? Depois, a gente tem os estudos explicativos, que são os estudos que estabelecem relações de causa e efeito, tá? Geralmente de modelo experimental. Não necessariamente, mas geralmente de modelo experimental. Tá? Então, por exemplo,
eu posso tentar explicar, né? E é lógico que eu não preciso colocar uma pessoa dentro de um laboratório para saber isso, né? E hoje posso explicar como é que se pega a COVID, né? Então, eu pego COVID, né? A COVID, ela no momento, né? Ela é transmitida humano a humano através do contato, né, com o ar expelido pela pessoa contaminada ou por secreções da pessoa contaminada. Né? Então, por exemplo, se eu fico falando perto de você sem máscara, as gotículas de água que saem da minha fala, mesmo que eu não seja do estilo que fique cuspindo em cima de vocês, mas quando eu falo, né, todo mundo espelha algumas gotículas de água, então essas gotículas de água, elas estão cheias de coronavírus, e aí, se eu tiver contato com esse tipo de secreção, eu posso então me contaminar, ou eu posso ter um contato do coronavírus pela mão, né, um contato com algum objeto onde o coronavírus esteja presente, e ao, por exemplo, passar a mão numa mucosa, como o nariz ou o olho, eu faço com que haja uma retenção interna no meu organismo, e com isso eu posso pegar o coronavírus. Tá? Então, essas são as principais formas de contágio do coronavírus. O que eu faço, então, para poder reduzir o risco? Bom, pelo que os estudos têm mostrado, de maneira explicativa, né? Então, se eu tenho essa causa e eu tenho esse efeito, então, contato pessoa a pessoa e o contato com objetos contaminados que causam a contaminação e o adoecimento, né, de SARS-CoV-2, né, ou de COVID-19. Então, como é que eu evito esse contágio? Eu tenho três formas centrais de evitar o contágio. Ficar distante das pessoas de uma forma que, mesmo ao conversar, as pessoas não façam troca de um mesmo ar, né? Ou de saliva. Então, isso pressupõe um distanciamento social. E quanto menor a quantidade de pessoas que estiverem dentro de um mesmo ambiente, maior o nível de segurança. Então, o distanciamento social é a primeira grande medida. Segunda medida, o uso de máscara em caso de contato pessoa a pessoa. Por quê? Porque a máscara, ela evita que as minhas gotículas de ar passem, né? Ao falar, as minhas gotículas de ar saiam, porque elas ficam retidas na máscara. E se a outra pessoa está de máscara também, ao respirar o ar ambiente, a máscara impede que o vírus atinja, né, ainda que a outra pessoa tenha o vírus, que a máscara atinja o meu sistema respiratório. Então, com isso, eu evito o contágio quando as pessoas estão próximas. Mas o ideal é que elas mantenham distância entre elas e não causem aglomeração. E terceiro, como ele também pode ser transmitido através de objetos, eu tenho que fazer a desinfecção desse material, seja pela mão, né, ou seja, dos objetos com os quais eu tenho maior contato e que eu não sei se eles foram tocados por pessoas com coronavírus ou não. Então, como é que eu faço isso? É uma medida relativamente simples. Eu passo álcool gel nas mãos e posso passar álcool gel nos objetos. Por exemplo, quando eu chego no supermercado, eu passo álcool gel nas embalagens e isso mata o vírus e evita a minha contaminação. Então, eu tenho medidas relativamente simples e que elas foram me dadas através de estudos explicativos. Então, eu descobri qual é a causa, eu sei quais são os efeitos. Então, se eu sei qual é a causa, e se eu, no estudo exploratório, olha só, né? No estudo exploratório, eu descobri
qual é o agente patológico, qual é o mecanismo de transmissão, quais são os efeitos que ele provoca. Então, o que eu faço? Se eu descubro qual é o mecanismo de transmissão, eu tento evitar os processos de transmissão e, com isso, evito o desenvolvimento da doença. Então, aí eu tenho um estudo, que é um estudo explicativo. Ficou claro isso? Sim, professor. E, por último, né, os estudos descritivos. Então, o estudo descritivo, ele tem como objetivo central descrever a situação que as pessoas estão. Né? Então, a gente poderia, agora que a gente já descobriu, né, pelos estudos exploratórios, o que é a Covid-19, como é que ela se manifesta. Eu tenho estudos explicativos que mostram como é que eu posso adoecer e como é que eu posso evitar a doença. Eu agora posso ter, né, a partir de agora, por exemplo, né, eu posso ter estudos descritivos. Por exemplo, quais são as populações no Brasil que mais foram contaminadas pelo coronavírus? Quais são por exemplo, as pessoas que apresentam maior nível de mortalidade, de acordo com as variantes que foram aparecendo? E aí eu posso começar, então, a descrever determinadas situações a partir daquilo que elas são. Eu posso descrever isso do ponto de vista dos contextos sociais, eu posso fazer uma descrição do ponto de vista dos elementos étnicos, dos elementos de classe social, dos elementos de faixa etária. Então, o estudo descritivo, ele tenta descrever determinadas situações, tá? E de como elas acontecem. Aí, lembrando o seguinte, eu usei como exemplo aqui para falar do objetivo o coronavírus, tá? Mas eu posso, por exemplo, um estudo explicativo, ele geralmente, ele é difícil de ser aplicado fora do modelo das ciências naturais, porque ele pressupõe estratégias, né, que pressupõem controle, estabelecimento de relações de causa e efeito, etc. Tá? Mas eu posso fazer estudos exploratórios e descritivos em outras condições. Por exemplo, eu posso tentar fazer uma análise, eu posso fazer um estudo exploratório, por exemplo, eu que não conheço, né, os alunos da UFRN, eu não sei se tem alguém que conhece, né? Eu posso fazer um estudo exploratório com alunos do curso de Educação Física sobre as relações de sexo biológico, gênero e sexualidade, para poder saber quais são as características dos alunos de Educação Física da UFRN. Ou eu posso tentar identificar, se eu não souber, por exemplo, qual é a prevalência de alunos que são portadores, né, que são pessoas com deficiência dentro do curso de Educação Física. Quantas são? Né? Quem são elas? Em que período elas estão? Não sei. Então, eu vou fazer um estudo exploratório para poder definir, né, e saber quais são as características e o perfil desses alunos, assim como eu posso identificar. Né? Então, eu quero saber qual é o perfil do aluno de Educação Física da UFRN? Classe social, renda, nível de escolaridade dos pais, tipo de trabalho dos pais, etnia, presença de se as pessoas têm deficiência ou não, qual é o tipo de deficiência, como é que são as relações de gênero, como é que são as relações de sexualidade, qual é a religião das pessoas. Então, se eu não conheço esse público, eu posso fazer um estudo exploratório, tá? Para poder conhecer uma população que eu não conheço. Agora, eu posso tentar fazer um estudo, depois que eu conheço esse grupo, eu posso pegar, por exemplo, pessoas com deficiência e tentar descrever
como é que as pessoas com deficiência se percebem no curso de educação física. Né? Então, assim, quantas pessoas com deficiência eu tenho no curso? Quais são as principais dificuldades que elas enfrentam ao longo do curso? Quais são as facilidades que elas têm? Como é que se dá a relação entre professor e aluno? Como é que se dá a relação aluno-aluno com essas pessoas? Então, a partir daí, eu faço um estudo que é um estudo descritivo, porque eu vou descrever como que essas pessoas com deficiência, por exemplo, se percebem ao longo do curso de educação física, independente do período que elas estejam. Tá bom? Ficou claro isso? Perguntas? Muito bem. Então, pessoal, por hoje é só. Bom descanso, bom final de semana. Descansem um pouco, estudem um pouco, trabalhem um pouco, namorem um pouco. Tá? Um bom dia para todas as pessoas aqui e a gente se vê na segunda. Namorar tá difícil, né? Mantendo distanciamento social fica complicado. Até a próxima, galera.